Dedico este livro ao autor e consumador da minha fé, razão pela qual estou aqui para compartilhar com você tudo o que ele fez na minha vida. Dedico também aos meus maiores incentivadores. Se não fossem sua perseverança, eu não estaria aqui. Papai, João Cosme, e mamãe, missionária Antônia, meus amores, que para sempre estarão guardados em meu coração. O alerta de Deus. A fidelidade de Deus é perfeita. Por mais que nossas escolhas nos afastem da presença maravilhosa de Jesus, no tempo certo, quando nosso coração se quebranta, sempre temos a chance de recomeçar. Foi assim comigo e pode ser assim com você. Como está seu coração hoje? Você está distante da presença de Deus? Podemos fazer juntos o caminho de volta. Você não está sozinho. Quando comecei a descobrir a vida, aos 8 anos de idade, aceitei Jesus como meu Salvador. Foi um momento maravilhoso. Eu sou pentecostal, criada na Assembleia de Deus, mas como você sabe, filho de crente não é crente. Assim, tive de fazer minha própria escolha de seguir a Cristo. Aos 9 anos, Deus me batizou com o Espírito Santo. E aos 10, desci as águas do batismo. Desde a infância, minha vida foi marcada pela presença de Deus. Eu me apaixonei por Jesus Cristo ao caminhar junto com meu pai, irmão João, e ao ver a palavra refletida em sua vida. Minha mãe, conhecida como Irmã Tatá, era uma mulher de oração cheia do Espírito, firmada nas promessas de Deus. Hoje, meus queridos pais descansam na glória, mas antes de partir, me deixaram um legado espiritual que me sustenta todos os dias. Nada nos acontece sem que antes Deus revele. Quando eu tinha a idade de 12 para 13 anos, recebi um alerta através de uma irmã em Cristo. Eu estava participando de um momento de oração quando ela me disse: filha, tenha cuidado. A fúria do diabo contra a sua vida é muito grande. Ele está preparando algo para te tirar da igreja. Só que eu não dei ouvidos. Ah, que nada, irmã. Eu conheço a palavra, estou sempre orando, buscando. Vou ao monte com a minha família. Nada vai acontecer. Eu precisava ouvir a voz de Deus. O Senhor usa quem Ele quer. E naquele dia, aquela irmã tinha uma revelação para minha vida, mas não dei atenção. É uma grande ilusão pensar que somos invulneráveis ao inimigo. A Bíblia ensina que aquele que julgar está firme, cuide-se para não cair. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E o que aconteceu? Perto dos 15 anos, comecei a me esfriar dentro da igreja. Até pouco tempo atrás, as igrejas pentecostais eram muito exigentes. Para você ter uma ideia, eu fui disciplinada só porque eu aparei o cabelo. Fiquei por um mês proibida de louvar ao Senhor, de participar da ceia. Foi um choque para mim. Gente, fiquei revoltada. Daquele momento em diante, comecei a perder o interesse pela igreja. As pessoas reclamam de servir a Deus, mas hoje as igrejas estão mais tolerantes. Meus pais chegaram a reconhecer que se a mente deles fosse mais aberta naquela época, talvez eu não tivesse me envolvido em tantos problemas. A doutrina severa demais das igrejas esfriava o meu coração. Isso ainda acontece com muitos jovens. Eu não podia fazer quase nada. Assistir TV? Nem pensar. Às vezes a gente tinha que se esconder para ouvir alguns programas de TV pelo rádio. Como tudo era proibido, comecei a fazer na escola o que não podia fazer na igreja. Mas como sempre digo aos jovens,
Não vale a pena cometer erros escondidos, pois nada fica oculto aos olhos de Deus. Não adianta ser uma pessoa na igreja e outra completamente diferente fora. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Bem, passei a me envolver com algumas amigas da escola. Algumas até mesmo se diziam crentes. Meu pensamento era: se elas fazem isso, por que eu não posso fazer? Aprendi algo muito importante. Não importa o que os outros fazem, o que importa é que Deus não quer que eu faça. Nem tudo que as pessoas fazem, eu devo fazer. Se os outros fazem coisas erradas, são eles que prestarão contas a Deus. Cometemos um grande erro quando olhamos para a vida dos outros e nos esquecemos da nossa própria vida. Eu subestimava o que os meus amigos faziam. Não faz mal, não tem pecado nisso aí. Com isso, eu entristeci o Espírito Santo e me afastava dele, sem perceber que eu estava envolvida com os mesmos erros que os meus colegas. Cheguei ao ponto de não ir mais para a escola. Eu enganava meus pais, dizia que ia estudar, mas ficava passeando com os amigos no shopping. Eu achava que aquilo era curtição, legal. A verdade é que eu estava me afastando de Deus e pagaria um preço alto demais. Deus havia falado que eu tomasse cuidado com certas amizades, com pessoas que iriam se aproximar só para tentar me afastar da igreja, cegar minha visão espiritual, mas eu não valorizei a voz do Senhor. O mundo estava me seduzindo. Vai ser assim, quando ninguém esperar vai acontecer. Deus vai te tirar da lama e vai te erguer, vai te exaltar na terra e vai ser para todo mundo ver. Quem olhava de longe e dizia: olha ali, lá vem o sonhador, vai olhar e perceber que Deus realizou todos os sonhos que você sonhou. Os encantos deste mundo. Mesmo sendo adolescente, eu já estava totalmente revoltada com a igreja. Além daquelas regras absurdas, comecei a sofrer preconceito. Na época, morávamos nos fundos da Igreja Assembleia de Deus do Parque Anchieta, no Rio de Janeiro, pois meus pais eram zeladores da igreja. Por conta disso, eu e meu irmão éramos discriminados por alguns membros. O pastor Rafael Pereira Nantite, que hoje descansa no Senhor, nos tratava com respeito e carinho, mas certas pessoas nos viam apenas como serviçais. Às vezes até sujavam a igreja de propósito, só para os meus pais não parem. Aquilo me deixava tão indignada. A vontade era de fugir para qualquer lugar e nunca mais voltar. Na verdade, o diabo estava lançando setas no meu coração para que eu desistisse de buscar a presença de Deus. Eram tantos pensamentos ruins que invadiam minha mente que eu comecei a enfraquecer espiritualmente. Além disso, os maus relacionamentos na escola cegavam meu entendimento. Eu dizia para o meu pai que ia para a vigília, quando na verdade saía para encontrar os amigos e ir para o baile. De manhã, eu voltava para casa e meu pai perguntava: como foi a vigília, filha? Nossa, foi uma bênção, pai. Deus operou, batizou com o Espírito Santo, foi tremendo. Sinceramente, eu achava que viver daquele jeito fazia bem para mim. Mas na verdade eu estava apagando a presença do Espírito Santo. Eu mentia sem parar. Para os meus pais, eu estava na igreja buscando a Deus, porém meu destino naquelas noites era as boates. Até que um dia, enquanto meu pai dormia, Deus lhe disse: meu servo, levante-se, porque sua filha não está na igreja. Ele acordou e chamou minha mãe: Alzeni, minha filha,
eu tive uma revelação do Senhor. Minha mãe disse: o que foi? Deus me disse que nossa filha está mentindo. Como assim? Perguntou minha mãe. Deus me disse que Beatriz não está na vigília. Vou me arrumar agora e vou na Assembleia de Deus da Tapuia. Sei que Deus me revelou a verdade, mas eu preciso confirmar. Deus sempre revela o que está oculto. Quem pensa que conseguirá manter os seus pecados em segredo está enganado. No momento certo, Deus vai revelar para o nosso bem. Quando meu pai chegou à igreja, estava fechada. Não havia vigília nenhuma. Eu estava me divertindo e nem imaginava que seria desmascarada. Por volta das 5 da manhã, voltei para casa, meu pai sentado na sala. Assim que eu entrei, ele perguntou: e aí, minha filha, como foi a vigília? Ah, pai, foi uma bênção. Ele olhou bem nos meus olhos. Até quando você vai continuar mentindo? Você achou que Deus não me revelaria o que você estava fazendo? Você se esqueceu que o nosso Deus não deixa seus servos enganados, Beatriz? Mas como assim? Questionei, né? Tentando disfarçar meu erro. Você está mentindo. Eu fui à igreja, mas não havia vigília. A igreja estava fechada. Agora sente e diga a verdade. É verdade, pai. Eu não fui à vigília. Estava na rua com os meus amigos. Estou cansada dessa vida, cansada de igreja. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber de igreja. Eu não preciso de igreja. O diabo estava usando minha boca para agredir meus pais com palavras duras, ingratas, sem respeito algum. Eu estou cansada de olhar para a tua cara, a cara da minha mãe, cansada de olhar para todos. Estou cansada dessa casa. Eu quero viver. Eu quero conhecer o mundo. Depois de ouvir meu desabafo, meu pai reagiu. Enquanto você estiver dentro dessa casa, terá que me respeitar e me obedecer. Existem coisas que na minha casa você não vai fazer, pois somos crentes. Eu não vou permitir que você faça o que os filhos de alguns irmãos andam fazendo. Com medo de perder os filhos, permitem tudo. Na minha casa, não. A minha casa é santa. Se você quiser se afastar, o problema é seu. Eu não estou aqui para impedi-la. Agora, aqui dentro quem manda sou eu. Aqui dentro quem reina é o Senhor. Tudo que tem aqui não é meu, é dele. Então se você está pensando que vai ouvir música do mundo, que vai fazer bagunça nessa casa, não vai não. Não vai mesmo. Eu não preciso da tua casa. Eu estou vendo lugar, eu vou embora. Como é que é? Meu pai estava indignado. O diabo estava semeando ódio no meu coração para me afastar dos meus pais. E eu permiti isso. Não havia motivo para desrespeitá-los tanto assim. Eles sempre foram bons comigo. Mesmo com toda a minha rebeldia, com muito sacrifício, realizaram uma festa de 15 anos linda para mim. Nossa família era bem humilde. No entanto, eu tive a minha festa. Não passei em branco. Apesar do amor dos meus pais, os encantos do mundo já me haviam seduzido. Eu queria cantar para o mundo, queria conhecer o mundo, desfrutar das coisas do mundo. Se eu disser para você que o mundo não tem coisa boa, estarei mentindo. Tem muita coisa boa, sim, para quem vive na carne. Portanto, não presta para mim, não presta para você, porque nós não somos daqui. Tudo aqui é passageiro. O prazer de hoje pode se tornar a dor e a vergonha de amanhã. Revolta contra Deus. 3 dias depois da minha festa de 15 anos, acordei determinada a dar uma reviravolta na minha vida. Bem, aproveitei que os meus pais estavam numa consagração na igreja e fugi de casa. Naquele instante, Deus revelou aos meus pais: meus servos, hoje vocês terão uma notícia que vai doer seus corações. É preciso que a filha de vocês passe por tudo que ela vai passar,
porque só assim ela reconhecerá que sem mim não é nada. Ela vai para o mundo, passará por processos terríveis, mas eu prometo a vocês que ela voltará, porque eu disse a vocês que ela seria uma levita da minha casa, uma ganhadora de almas. E quando eu prometo algo, eu cumpro, assim diz o Senhor. Quando meus pais chegaram em casa, abriram meu guarda-roupa, mas não encontraram nada. A dor que eles sentiram não dá para medir, sabe? Só quem já passou por isso sabe o que é perder um filho para o mundo. Mas havia uma promessa de Deus, e meus pais se agarrariam a ela com toda a força. Meu primeiro destino foi a Praça Granito, conhecida como o principal local de pegas de carro do Rio de Janeiro. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira coisa que eu fiz ali pela manhã foi olhar para o céu e declarar: Deus, eu tenho uma coisa para te dizer. Fica na tua que eu fico na minha. A partir de hoje, eu não te quero mais. Se algum dia eu te quiser na minha vida novamente, eu te chamarei. Porque agora eu quero curtir o mundo. Deus deve ter se entristecido muito com aquelas palavras. Talvez ele tivesse pensado: Beatriz, não faça isso. Mas Jesus sempre é cavalheiro. Ele respeita nossas decisões. A Bíblia deixa claro que Deus nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolher a vida. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Temos liberdade para seguir por qualquer caminho. O Senhor sempre estará pronto a nos mostrar a melhor direção. Porém, Ele não nos forçará a aceitar a sua vontade. Eu não quis segurar na mão do mestre. Preferi seguir sozinha. Após ter rejeitado a Deus, continuei com meu discurso sozinha na praça. Satanás, eu sei que você está me ouvindo. Se você existe mesmo, eu quero te dizer uma coisa. Eu não tenho para onde ir, nem onde ficar. Mas se você é o príncipe deste mundo, vamos ver o que você pode fazer por mim. Alguns minutos depois, notei que um homem se aproximava. Ele era alto, de boa aparência, vestia um terno perfeito, alinhadíssimo. Tinha olhos verdes, cabelo meio louro, um semblante cristalino. Chegou bem próximo e disse: Como vai, Beatriz? Nossa, como eu cantava em igrejas desde criança, imaginei que aquele homem tivesse me visto em algum culto com meu pai, né? Perguntei: o senhor me conhece? Conheço. Eu te conheço desde quando você estava na barriga da tua mãe. Ah, então o senhor conhece os meus pais? É, também conheço. Ele respondeu com um ar de desprezo, sabe? Bem, se o senhor conhece os meus pais, então não diga que me viu aqui, por favor, porque eles não sabem direito o que eu fiz. E ele me disse: não precisa me contar nada. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Eu olhei espantada e disse: como assim? Eu sou Lúcifer. Eu disse: Lúcifer? Bem, Lúcifer, diabo, Satanás, como sou conhecido, ou como você quiser me chamar. Olhei e falei: espera aí. Ah, já sei. É seu apelido, né? Porque você não deve ser fácil. Eu não imaginava que fosse o diabo mesmo. Na verdade, ele só se apresentou porque eu o chamei. Eu havia dito para Deus se afastar de mim e pedi que Satanás me ajudasse. Eu só estou aqui porque você me desejou, disse Lúcifer. Como assim eu te desejei? Quando você desejou o mundo, você, Beatriz, me desejou. E eu posso te dar tudo o que você quiser. Eu disse: pode? Então vamos lá. Eu não tenho para onde ir, não tenho onde morar. Isso é de menos. Daqui 1 hora, você vai receber sua primeira resposta. Ele disse confiante, sabe? O diabo fez uma pausa e continuou. Só tem uma coisa.
Eu vou conceder o que você quer, mas você tem que prometer que vai me entregar a sua vida na hora que eu te pedir. Eu falei, só isso? Isso não é nada. Concordei sem medir as consequências. A questão é que eu negociei algo que não me pertencia. Eu negociei a vida, porém a vida não era minha. A vida era de Deus. Somente de Deus. O diabo recebeu a minha promessa, se despediu e foi embora. Eu fiquei ali sentada na parte alta da praça. Exatamente 1 hora depois, parou um diplomata, um carro de luxo da época. O motorista abriu a porta para uma senhora descer. Fiquei olhando e ela começou a subir as escadas vindo em minha direção. Ela se aproximou, olhou para mim e começou a chorar. Eu não entendi, o que estava acontecendo. E ela olhou e disse, você é a reencarnação da minha filha. Mas ela disse com tanta certeza que foi impressionante, sabe? Segundo ela, os espíritos a procuraram naquela madrugada, afirmando que a filha reencarnada seria encontrada no dia seguinte. A astúcia do diabo é tão grande que até deram o endereço da praça aonde eu estava. Aquela mulher me contou toda a história e me convidou para morar com ela em Copacabana. Aceitei na hora, claro, Não tinha para onde ir. Ainda mais Copacabana. Eu não tinha mesmo para onde ir. Além do mais, eu estava certa de que era uma resposta do diabo. Era como se ele estivesse cuidando de mim. Quando eu coloquei os pés no apartamento daquela senhora, fiquei surpresa com tanta riqueza. Minha família sempre foi muito simples e humilde. Afinal, eu era filha do zelador da igreja, Eu nem imaginava que existiam residências tão luxuosas. Ao perceber minha admiração, ela me disse, você pode ser dona de tudo isso. A minha herdeira já se foi há alguns anos, mas você é a reencarnação dela. Você agora é minha filha. Entramos no quarto da menina. Tudo estava intacto, exatamente como era. Ela disse, tudo aqui agora é para você. Tudo é seu. Ela não conseguia conter a alegria. Eu não perdi tempo. Me joguei de roupa e tudo naquela cama macia. Nossa, que colchão. Meu colchão antigo tinha algumas molas quebradas que me machucavam quando eu dormia. E eu só conseguia relaxar numa posição. E olhe lá. Agora eu estava sobre um colchão maravilhoso. Travesseiros, lençóis, tudo de primeira linha. E eu disse, isso existe mesmo. Eu gritava por dentro, fiquei simplesmente deslumbrada com tudo aquilo. Uma nova vida me aguardava. O mundo estava me oferecendo coisas que eu nunca tive. Agora tudo estava ao alcance das minhas mãos. Os encantos do mundo me seduziam. Consagrada ao inimigo. Com o passar do tempo, aquela mulher me ensinou muita coisa, sabe? Ela estava me preparando para assumir de verdade o lugar da filha naquela casa. Tudo parecia ir muito bem, até que me levaram para o espiritismo. Passei a receber entidades, demônios que se manifestavam através do meu corpo. Deixei de ser templo do Espírito Santo para ser cavalo do diabo. Fiquei alguns anos com aquela mulher, longe da minha família. Tenho certeza que só sobrevivi porque os meus pais não desistiram de mim. Eles sabiam que havia uma promessa de Deus sobre a minha vida, ainda que eu tivesse abandonado a família. Por isso eles intercediam sem cessar. Meus pais acreditavam que um dia eu poderia me arrepender e voltar para casa. Nesse período, papai foi ordenado a pastor. Depois se tornou pastor presidente de uma igreja. Enquanto os meus pais cresciam na fé, eu me afundava cada vez mais na lama do pecado. Estava me destruindo a cada dia. O diabo havia contaminado meu coração ao tal ponto que eu sentia ódio dos meus pais. Cheguei a fazer feitiços
nos cemitérios, nas encruzilhadas, a fim de matá-los. Para afrontar os meus pais, eu cheguei ao ponto até de fumar maconha na porta da igreja. As pessoas passavam e viam a filha do pastor, a filha da missionária Antônia, tá lá na porta da igreja com a galera fumando maconha. Fiz coisas terríveis, desonrei minha família da pior forma possível. Através daquela mulher eu conheci muita gente famosa, conheci muita gente da alta sociedade. Foi nesse período que comecei a cantar na noite. O primeiro barzinho onde eu me apresentei chamava-se Elefante Branco. Ficava na rua Darque de Matos, em Higienópolis, no Rio de Janeiro. Depois eu passei a cantar em diversas churrascarias. Comecei a fazer back vocal. Bem, realizei vários trabalhos musicais. Cheguei a me envolver com cantores conhecidíssimos nas noites cariocas. Experimentei a cocaína, maconha, várias drogas. Elas se tornaram parte da minha vida. Em pouco tempo, estava eu lá viciada. Os dias passavam e eu me afundava cada vez mais no pecado. O diabo lançava a minha vida para onde queria. Nem de longe Deus passava nos meus pensamentos. Eu estava perdida. Embora me considerasse sua filha, aquela senhora começou a me mostrar uma outra face que não me agradava. Na verdade, ela queria me controlar o tempo todo. Nossa, horrível. O que ela mandava, eu tinha que fazer. Como diz o ditado, o diabo dá com uma mão, mas toma com as duas. Chegou a um ponto que estava insuportável viver com ela. Eu não abriria a mão da minha liberdade. Por mais dinheiro que aquela mulher tivesse, eu queria estar livre para voar mais alto. Então, resolvi ir embora. Deixei o apartamento em Copacabana e continuei me envolvendo com o espiritismo. Recebi uma ordem dos demônios que eu precisava fazer a raspagem de santo. Fiz os preparativos, fiquei no roncó, mas no dia da consagração, quando minha cabeça seria raspada, a entidade manifestou, não em mim, mas em outra pessoa, dizendo que tinha recebido uma ordem do homem lá de cima, que era para me colocar para fora, porque a minha cabeça pertencia a ele. E logo pela manhã, fui convidada a me retirar do barracão. Aí eu me pergunto, por que eles não me aceitaram? Por que os espíritos não conseguiam mais se manifestar? Porque enquanto eu estava lá dentro me entregando ao diabo, meu pai e minha mãe estavam de joelhos clamando: Deus, tira a nossa filha do mundo, salva a nossa filha, Deus, muda a história da nossa filha. O Senhor nos prometeu milagre, nós cremos no milagre. E todos zombavam, riam dos meus pais, porque diziam que os meus pais eram loucos. Mas os meus pais acreditavam no milagre. Eles acreditavam na promessa. Beatriz ainda vai voltar para casa, vai voltar para a igreja e vai ser uma grande mulher de Deus. O Senhor nos prometeu isso. E o nosso Deus, quando promete algo, Ele cumpre. Tremenda fé dos meus pais. Aleluia. Deixei aquele lugar, com o coração ainda muito endurecido, não quis saber de Deus. Por mais que eu percebesse o agir de Deus me livrando do mal, eu ainda queria permanecer no pecado. Meus pais sofriam enquanto eu desfrutava os prazeres do mundo. Na Praça Granito, me tornei a rainha do pega. Fui a primeira mulher a empinar moto nua. Nossa, tanta coisa. Tive 3 overdoses de cocaína. Como diz o ditado, o diabo pintou e bordou comigo. Minha vida estava sendo destruída e eu não conseguia perceber isso. Quantos livramentos o Senhor me deu. Muitos livramentos de morte. Mesmo assim, meu coração continuava voltado para o mundo. Como é triste viver longe de Deus.
A morte se aproxima. No tempo em que fiquei afastada do Senhor, desfilei várias vezes na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Eu tinha por volta de 18 anos de idade. Um dia arrumei uma confusão na quadra da escola de samba. Dei um soco na cara de um homem, ele caiu, machucou o queixo, olha, começou a sangrar. Ih, uma confusão só. Aproveitei, corri para o estacionamento. Quando eu ia entrar no carro, senti um cano de um revólver nas costas. Eram 2 amigos do homem que eu havia ferido. Se tu respirar mais forte, a gente vai te matar aqui mesmo, tá ligado? Disseram no tom de ameaça. Parei, respirei e em seguida me jogaram dentro do carro e me levaram para Éden. Éden é um bairro que fica em São João de Meriti. Hoje esse bairro é conhecido pelo lindo trabalho que o meu querido amigo pastor Marcos Pereira realiza na comunidade. Ele lidera a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, da qual faz parte a minha querida amiga Elaine Martins, que eu amo. Mas antes Éden era um lugar horrível. Era um deserto total, usado como desova, onde assassinos largavam as suas vítimas lá. Eu podia sentir a morte se aproximando. Um dos bandidos me colocou de joelho, encostou a arma na cabeça e disse: vamos dar tanto tiro na tua cara que nem Deus vai te reconhecer. Tu não é valente? Vamos ver agora. Com uma arma na cabeça não somos nada. Eu estava muito machucada, eles haviam me agredido. Nessa hora, lembramos de Deus, né? Da família, clamamos por misericórdia. Aquele homem começou a zombar de mim. A gente vai dar uma chance para tu se arrepender dos teus pecados. Naquele momento de desespero, tentei orar. Deus do meu pai, Deus da minha mãe, se tu verdadeiramente tem uma obra na minha vida, não me deixe morrer aqui. Ainda sinto aquele momento como se fosse hoje. Fechei os olhos e me preparei para morrer. Mas sem explicação. O homem que apontava a arma para a minha cabeça começou a tremer. O outro tremia também sem parar. Tentei ver o que estava acontecendo. Parecia que um redemoinho nos envolvia. Era um vento muito forte. E o outro homem disse: mata logo, vamos embora, porque tem alguma coisa aqui, tem mais alguém aqui com a gente. Tem um negócio estranho aqui. Tu tá sentindo? Ele disse: eu tô sentindo a presença de mais alguém aqui, mas eu não consigo ver quem é, eu não consigo. Eu ali de joelho, sem saber o que fazer. Quando finalmente ele puxou o gatilho, a arma falhou. Ele levantou o braço e deu 2 tiros pro ar. Ai, a arma estava perfeita. Depois apontou novamente para a minha cabeça, puxou o gatilho, mas a bala não saiu. Um deles disse: tem alguma coisa errada. E eu disse: por favor, que horas são? E ele perguntou: para que tu quer saber que horas tem? Porque eu preciso saber. Ele deve ser quase 5 da manhã. E eu comecei a chorar e disse: tenho certeza que o meu pai e minha mãe estão orando por mim agora. Deus do meu pai, Deus da minha mãe, me ajuda. Um deles disse surpreso: tu é filha de crente? Eu disse: sou. Meu pai é pastor, minha mãe é dirigente de oração. E ele olhou para mim e disse: vou te falar uma coisa. Agora eu entendi porque eu não consegui te matar. Gente, preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus usa quem quiser, aonde Ele quiser, porque Ele é Deus. Ouça o que o homem me disse. Sabe por que eu não te matei? Porque o Deus dos teus pais tem uma obra na tua vida. Agora é a tua chance. Corre! O outro tentou impedir, começou a gritar: tá maluco? Tu vai deixar ela embora? E o outro virou e falou: cala a boca, senão eu vou matar você. Eu sei por que estou fazendo isso. Eu também conheço a palavra e eu sei que eu não podia fazer isso. Eu nunca tinha corrido tanto em toda a minha vida. Esqueci a dor, esqueci tudo. Ainda mais porque ele dizia: não olha para trás. Para você ter uma ideia do meu desespero, eu corri vários quilômetros sem parar.
De Éden até o túnel de Nilópolis. Comecei a respirar, comecei a chorar. Há pouco tempo eu tive uma experiência incrível. A vida com Deus sempre nos surpreende, né? Eu fui fazer uma tarde de autógrafos numa loja ao lado desse túnel em Nilópolis. Estava lotada a loja quando de repente eu parei e comecei a me lembrar do livramento de Deus. Comecei a chorar e disse às pessoas que estavam ali comigo: eu preciso contar um testemunho para vocês que estão vendo aquela escada. E comecei a falar, apontei para a descida do túnel. Alguns anos atrás eu estava exatamente ali, sangrando, toda machucada, agradecendo a Deus por minha vida não ter sido ceifada pelo diabo. E hoje eu estou aqui nessa loja, autografando o meu CD, declarando a vocês: Deus muda a história. Aleluia. Bem, voltei para Jesus naquele dia? Não. É muito fácil se esquecer dos livramentos de Deus, né? Deus livrou a minha alma de ir para a cova. E mesmo assim, eu não voltei para Ele. O inimigo cobra o seu preço. Alguns dias depois, eu estava fazendo outro show numa churrascaria em Nova Iguaçu. Naquela noite, eu havia cheirado muita cocaína e com muitas doses de uísque na cabeça. Após a apresentação, peguei o meu carro e saí. Decidi passar por Nilópolis. Bem, subi um morro que vai dar num bairro chamado Olinda, um bairro anterior de Anchieta, onde eu moro. Enquanto eu dirigia, o diabo se assentou ao lado do carona. Já tinha um tempo que ele não aparecia para mim. E eu conversava com o Satanás como fosse um amigo. Tinha dias que eu estava falando, as pessoas me chamavam de maluca, porque não viam ele, achavam que eu estava falando sozinha, mas eu estava falando com o próprio diabo. E ele começou a conversar e disse assim: hoje eu vim cobrar o que você me deve. Eu vou levar você comigo. Eu lhe dei o que você me pediu, Beatriz. Agora chegou a hora de você me dar o que você me prometeu, a sua vida. Eu gritei: não! Você não vai me levar! Gente, eu gritava desesperadamente, fiquei enlouquecida. As drogas, as bebidas, a voz de Satanás dizendo que levaria a minha vida, a minha cabeça estava dando um nó. Quando eu dei por mim, eu havia sofrido um acidente terrível. Minhas pernas ficaram presas nas ferragens do meu carro, um Puma cinza que eu tinha na época. Eu sentia dores e aquele demônio ainda gritando e falando, o diabo do meu lado dizendo: acabou, zombando, rindo. Chegou a tua hora, você vai comigo. Acabou, Beatriz. A pior coisa da vida é sentir a presença da morte quando estamos longe de Jesus. Quem tem Jesus não sofre. A morte é apenas a porta para a vida eterna. Mas para quem não tem Jesus, é agonizante sentir a morte se aproximando. Enquanto o demônio falava e zombava, eu perdia a respiração. O meu fim estava chegando, eu não conseguia fazer nada. Era de madrugada. Meus pais dormiam quando Deus chamou: João, meu servo, acorda a tua esposa. Levanta, dobra os teus joelhos. Meu pai se levantou, despertou a minha mãe e disse: minha filha, vamos orar, porque o diabo está tentando ceifar a vida da nossa filha agora. Mas mais uma vez, Deus dará o livramento. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enquanto eles oravam, Deus falou através da minha mãe: mais uma vez eu livro sua filha, porque eu prometi a vocês a vitória. Quando abri os olhos, havia um bombeiro do lado de fora do carro olhando para mim. Mas o que me deixou confusa é que só havia um bombeiro.
E o caminhão, a sirene e os outros bombeiros, eu não via. Onde estava todo mundo? E aquele bombeiro perguntou para mim: está tudo bem? Não tá. Eu tô sentindo muita dor. Eu havia quebrado 3 costelas e a perna esquerda. Quando ele abriu a porta do carro, algo estranho aconteceu. Eu fiquei cega. Socorro, moço! Comecei a gritar socorro. Eu não consigo enxergar nada. Eu imaginei que a batida tivesse afetado a minha visão. Quando de repente olhei para ele, o rosto dele era fogo. Moço, eu não consigo olhar para o senhor. Comecei a gritar, eu não consigo olhar para o teu rosto. Quem é você? E ele me disse: Beatriz, eu sou o anjo do Senhor, para livrá-la de mais um laço de morte. Oh, aleluia! Por causa da intercessão dos meus pais, Deus agiu mais uma vez ao meu favor. Abri os olhos, mas o anjo havia partido. O demônio foi expulso, desapareceu. E só depois chegou a ambulância, chegou o socorro. Sei que é difícil de acreditar, mas estou dizendo a mais pura verdade. Quando os socorristas se aproximaram, a porta do carro já estava aberta. Minhas pernas já estavam soltas, aleluia. Quem me conhece sabe que sou uma mulher alta, de grande porte. Eu estava completamente presa nas ferragens, mas o anjo me soltou. Glória a Deus. Deus guardou a minha vida. Fiquei internada no hospital por alguns dias. E quem foi me ajudar? Quem foi me visitar? Eu não vi meus amigos no hospital. Na hora da dor, foi a minha família que se dispôs a me ajudar. Aqueles que eu abandonei, que eu humilhei, contra os quais fiz feitiçaria, foram esses que permaneceram ao meu lado enquanto eu me recuperava. Quando você começa a perder tudo, aqueles que se dizem amigos são os primeiros a assumir. Do jeito que eles vêm, eles vão. Quando me lembro das coisas terríveis que fiz contra os meus pais, meu coração se aperta. Teve uma época que eles passaram uma situação financeira muito difícil. E eu, sabendo, fui lá agulhar os meus pais. Fiz compras, mandei entregar na casa dos meus pais e fiz um bilhete: presente da filha de Lúcifer. Minha mãe olhou e eu só assistindo de longe. Pegou o papel, leu, mas minha mãe, cheia de fé, não perdia tempo. Não tem problema não. Vamos consagrar esses alimentos a Deus e todo mal será repreendido. Deus usa até o ímpio para nos abençoar. Aleluia. Mesmo com toda a minha rebeldia, meus pais cuidaram de mim. Eles foram tão carinhosos comigo que assim que me recuperei no hospital, voltei para casa. Que alegria, né? Ficaram muito felizes. Comecei a sentir vontade de ir à igreja, mas não dava o braço a torcer, de jeito nenhum. Embora tivesse voltado para casa, o mundo ainda estava dentro de mim. O preço de um sonho Deus revelou, com a vida do seu filho pagou. Um dia minha fiança, Cristo ocupou o meu lugar. Naquele dia eu era Barrabás, pra morrer crucificado na cruz. Através de Jesus, o martelo foi batido, encerrou. O preço mais alto Deus pagou. Leilão fechado na terra, porque lá do céu começou uma festa. O maior dos sonhos se realizou. Com a ressurreição de Jesus, Deus me ressuscitou. O mensageiro de Deus. Certa noite eu estava cantando com a minha banda numa churrascaria. O show acabaria por volta de 4 horas da manhã. No meio da apresentação,
um homem que mancava das pernas entrou com o livro preto nas mãos. Aquilo me chamou a atenção. Eu notei que ele caminhava em direção ao palco. Como eu havia cheirado muita cocaína, já tinha bebido praticamente a noite toda, achei que estava tendo uma alucinação. Que figura é aquela? Pensei. Aí virei pro meu baixista, chamava-se Bira, e disse: cara, eu tô muito ruim, velho. Ele disse: o que foi? Eu falei: eu tô vendo um homem com o livro preto nas mãos, puxando da perna, vindo em direção a nós. Pô, ele falou: então eu tô ruim igual a tu, tá ligado? Porque eu também tô vendo ele. Eu tô até com medo. Eu falei: tu tá vendo ele? Então não é só eu que tô vendo? Não, cara. Olha ele ali, ó. Ele tá olhando pra gente. Que alucinação que nada. Aí eu falei: deve ser algum maluco que passou aqui na frente da churrascaria, ouviu a música e bateu a vontade de entrar, né? Pra matar a saudade do passado. Virei pra ele e falei assim: e aí? Veio relembrar os velhos tempos, né, amigo? Falei: vem cá. Uma hora dessa, tu tá com essa Bíblia na mão, aqui dentro. Olha aqui, meu irmão. Eu odeio crente, tá ligado? Se tu não sumir da minha frente, eu vou te arrebentar. E ele estava sério, com um olhar fixo pra mim. Mesmo assim, eu continuei zombando dele. Tu veio ouvir uma música? Ele olhou pra mim e disse: vim. Ó, não falei? Veio ouvir uma musiquinha, né, queridinho? Então vamos fazer o seguinte. Tá terminando já o show mesmo? Vou fazer uma caridade pra você. Eu vou cantar a música que você me pedir, com uma condição, ok? Aí ele virou e falou assim: tá bom, qual é? Quando eu acabar de cantar, tu mete o pé, meu irmão. Tu some da minha frente e nunca mais me aparece aqui. Combinado? Ele disse: só tem uma coisa. Tu canta a música que eu te pedir. E eu disse: eu não falei que canto. E ele disse: eu quero que você cante, Beatriz, uma música que eu ouvi você cantar alguns anos atrás. Eu olhei assim e disse: o quê? O baixista, o Bira, botou a mão na cabeça e logo se meteu na conversa. Ai, meu Deus. Alguns anos atrás tu era crente, lembra? Eu virei pra ele e falei: qual o problema? Tu também era? Eu, hein? Não tô entendendo. E outra coisa aí, desse passado eu nem lembro, tá ligado? E ele olhou pra mim e disse: mas eu lembro. E você disse que cantaria a música que eu te pedisse, afirmou o homem segurando a Bíblia. Falei: aí, fala logo a música que você já tá me irritando. E ele disse: eu quero que você cante a música Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Esse louvor é de uma cantora que eu admiro muito, que eu amo, eu falo que ela é minha diva. Uma das maiores cantoras pentecostais do Brasil, a minha querida amiga Shirley Carvalhais. E hoje me sinto honrada em ter regravado este louvor Estou Contigo em um dos meus CDs. Quando eu comecei a cantar, os músicos ficaram apreensivos. Nós vamos ser mandados embora. Falei: fica ligado, toca que eu canto e deixa comigo. Logo depois o gerente apareceu enfurecido. Olhou pra mim e falou: você tá maluca? Como é que pode cantar esse negócio aqui? Você tá doida? Começou a gritar, a brigar. Eu olhei e falei: ih, paramos. Hoje dentro das boates é normal você ouvir louvores. Mas antigamente, se cantasse música evangélica, você era despedido na hora. O gerente estava determinado a me fazer parar. Cala a boca, você é maluca, sua louca. Você quer que eu te bote pra fora daqui?
Falei com a banda, ih, pessoal, deu ruim, hein? De repente, levantou-se um homem lá atrás, alto, forte, e ele pôs a pistola na mesa e começou a chorar. E ele falou assim, bem alto, bem que minha mãe falou que eu ia ser surpreendido pela voz de Deus, que quando eu menos esperasse, Deus ia falar comigo. E aquele homem era muito conhecido em Nilópolis e considerado. Virou e falou assim, não para, continua cantando esse louvor, não para, canta mais, canta mais. Olhei para o gerente e ele virou para mim e falou, continua. E enquanto eu cantava o louvor, percebi na mesa ao lado algumas meninas com os olhos cheios de lágrimas e estavam cantando também. Isso quer dizer que havia desviados ali, pessoas afastadas do caminho do Senhor. Finalizei a música e o homem da Bíblia me disse, agora eu vou embora, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Eu ainda vou te ver louvando a Deus nos púlpitos do Brasil e do mundo, porque você, Beatriz, foi escolhida para adorar o meu rei, o rei dos teus pais, o Deus que tu vais servir. Deus vai mudar a tua história. Olhei para ele com uma raiva e falei, ficou doido mesmo, né? Eu, cantora gospel. Me poupe, querido. Deixei bem claro para ele que eu não largaria o mundo. E ele virou para mim e disse, pois vai acontecer. Ele fez uma promessa para os teus pais e ele vai cumprir. Aleluia. E foi embora. Esse homem se chama Luiz Carlos. O apelido dele é Pepé. Meu amigo. Eu louvo a Deus pela vida do Pepé. Depois daquela noite, Pepé ia sempre aos shows, só para me evangelizar. Nessa época ele trabalhava como taxista. Quando ele chegava, eu logo dizia, lá vem aquele aleijado, maldito, com aquela Bíblia na mão. Aquilo me deixava com ódio. E os músicos tentavam me acalmar. Deixa ele, Bia, deixa ele. Certa noite eu estava em um pagode em Nilópolis e havia bebido muito, usado drogas. Ao sair do pagode, caminhei um pouco. Eu estava tão ruim que eu caí no chão. Próximo ao ponto de táxi que tem ali no calçadão de Nilópolis. Eu estava tão mal que eu não conseguia nem me mexer. E quem estava ali para me socorrer? Pepé. Gentilmente ele me levantou, abriu a porta do carro dele, do táxi, e me colocou. E eu já estava 7 dias fora de casa. Minha mãe estava muito preocupada. E ela dobrou o joelho e disse, Senhor, que saudade da minha filha. Aonde ela está, Senhor? Oh, Deus, guarda minha filha, Senhor. E Deus respondeu à minha mãe, acalma o teu coração, Antônia, porque hoje eu vou trazer a tua filha para casa. Oh, glória a Deus. Minha mãe me contava que mesmo quando eu estava fora de casa, ela entrava no meu quarto e orava como se eu estivesse ali dormindo. Pegava as minhas roupas, orava, passava a mão assim na minha cama, orava, sempre clamando por mim. Quando Pepé e eu chegamos em casa, o dia já estava amanhecendo. Ele chamou a minha mãe. Irmã Tatá! Disse meu pai, tem gente te chamando, minha filha. E minha mãe olhou para ele e disse, fica tranquilo, João. É a nossa filha que chegou. Meu pai, como assim? Deus me disse que iria trazê-la de volta hoje. Tenho certeza que ela está lá fora. Bem, se você está falando, minha filha, eu creio. Vamos lá ver quem está chamando. Desceram, abriram a porta. E a minha voz logo denunciou que eu estava bêbada, drogada. E aí gritei, e aí, crente? Como é que estão as coisas? Pepé e meu pai me levaram
para dentro de casa, me colocaram na cama, aonde eu apaguei. Dormi praticamente 24 horas. Sempre que eu chegava em casa desse jeito, a minha mãe se aproximava de mim, levantava as mãos e orava. Deus, muda a vida da minha filha. Muda a história da minha filha. Senhor, eu não aceito que ela viva desse jeito. Eu acredito no milagre. A oração de uma mãe sempre toca o coração de Deus. Dez vezes para mudar uma vida. Depois daqueles dias, reencontrei um amigo de infância e ele me convidou para visitar a sua igreja. Vamos lá na igreja, você foi criada na igreja comigo, todo mundo gosta de você lá em casa. Falei, aí meu irmão, não quero saber de crente, tô fora, tá ligado? Ele congregava na igreja evangélica apostólica e o seu pai, pastor Antônio Gonçalves, era o presidente. Pô, Bia, meu pai gosta tanto de você, você foi criada com a gente. E ele insistia. Tá bom, cara, tá bom. Qual é o dia de culto lá? Ele falou, domingo começa às 6 e termina às 8 da noite. Dia de semana, de 7h30 às 9. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte, domingo eu vou lá, tá bom? Domingo eu vou e não falamos mais nisso. Ele falou, tu vai mesmo? Ah, se você quiser eu te busco em casa. Não precisa, eu vou, não tô falando que eu vou. Deixa de ser chato, eu vou. Mesmo com todas as minhas loucuras, eu sempre fui uma pessoa de palavra. Enfim, chegou o domingo, mas eu não disse a ninguém lá em casa onde eu ia. Às 5 da tarde eu já estava pronta. Quando saí de casa, por incrível que pareça, gente, o tempo fechou. Nuvens escuras cobriram o céu. O som dos trovões era alto demais, mas ainda não estava chovendo. Aí pensei, é só uma chuva de verão, vai passar rápido. Na metade do caminho, a chuva desabou. Parecia que o mundo ia acabar em água. Aí eu tentei me abrigar numa marquise de um bar. E quem estava lá dentro? 3 amigos, tocando violão, bebendo. Assim que me viram, disseram, e aí, Bia? Ai, meu Deus do céu. Cerveja, violão, chuva, pensei, né? E aí? Tá toda arrumada, vai pra onde, Bia? Falei, vou pra uma formatura. Formatura? Que mané formatura? Fica aqui com a gente. Esses caras nunca me pagaram um copo d'água. Mas naquela noite, resolveram pagar tudo. Falaram, fica tranquila que é tudo por nossa conta. Aí falei, não quero não. Deixa pra próxima, porque eu tenho que ir lá na formatura. Eu dei minha palavra, tá ligado? Eu já havia prometido que iria pra igreja. Então, para fugir daquela situação, fui debaixo de chuva mesmo. Cheguei na rua da igreja, as águas estavam dando na metade da minha perna. E olha que eu sou alta, hein? Eu tenho 1,78 m. Os bueiros pareciam chafarizes. Falei, meu Deus, como eu vou passar aí? Pensei, sabe de uma coisa? Eu já estou molhada mesmo, vou continuar. Caminhei pelas calçadas, né? Tentando escapar das partes mais alagadas, e lá fui eu. Quando eu entrei, o pastor estava dando a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. O culto havia acabado. Para minha surpresa, depois da bênção apostólica, o pastor continuou. Só um minuto, irmãos. Só um minuto. Eu quero dizer a você que chegou agora, que Deus me disse que você vai vir aqui 10 vezes. E durante essas 10 vezes, Deus vai fazer um mover na tua vida e vai mudar a tua história.
Na hora eu pensei, coitado. Só vim hoje e nunca mais piso aqui. Só se for para dar uns beijinhos no filho dele. Fora isso, é ruim de eu pisar aqui, hein, querido. E se ficar perturbando muito, eu tiro o filho dele da igreja. Finalmente o culto acabou. E aí, meu amigo, o Ezequiel, disse, Bia, que bom. Tô muito feliz que você veio. Você vai voltar, né? Eu até volto, se você for me levar para casa. Você vai me levar para casa? Olha a maldade, ó o inimigo trabalhando. Ele disse, tá bom, eu vou te levar sim. No caminho, continuamos a conversa. Aí ele perguntou, que dia você vai voltar? Eu disse, não sei não. Não tem problema, ó, se você precisar eu te busco, eu te levo. Eu falei, tá bom, então já que é assim, se tu me buscar, a gente pode até ver. E ele disse, então tá, que dia pode? Eu falei, quinta-feira, tá bom? Você pode me buscar e eu vou com você pra igreja. Combinado, Ezequiel ficou todo feliz. Na quinta-feira foi me buscar. Na verdade, eu já estava com mais intenções, pois o diabo havia lançado setas na minha mente. Vamos tirar esse rapaz bonito da igreja? Mas o Espírito Santo havia alertado meu amigo. Vigie, porque a minha vontade é que você ganhe a Beatriz de volta para mim. Então seja apenas amigo e saiba separar as coisas. Esse nosso Jesus é lindo, né? Oh, aleluia. Quem tem Jesus não se corrompe. Ezequiel foi uma bênção, um verdadeiro jovem de Cristo, voltado para a obra. Bem, comecei a igreja. Fui uma, duas, 3 vezes, até que chegou o carnaval. Meu Deus, eu era louca pelo carnaval. Desfilar na escola de samba era comigo mesmo. E agora? Como é que seria? O pastor, claro, muito inteligente, me convidou para participar do retiro dos jovens. E eu disse, pastor, eu até gostaria, mas eu não tenho dinheiro para pagar o retiro. Ele respondeu, não tem problema, a igreja vai pagar tudo para você. A gente só quer que você vá. Mas eu não tenho como pagar, pastor. Ele disse, é um presente, fica tranquila. O retiro jovem era uma estratégia de Deus para me proteger, sabia? Porque naquele carnaval, algumas pessoas que andavam comigo morreram. E eu poderia ser uma delas. Mas o Senhor estava me guardando. Deus é fiel. O retiro foi uma bênção. Conheci outros jovens, comecei a me relacionar com pessoas do bem. Os louvores me deixavam encantada. Quando eu ouvi pela primeira vez a canção Consagração da Aline Barros, gente, eu não sabia o que dizer. Que coisa linda! Com sua bondade e amor, Deus foi tratando comigo tremendamente. Por causa do retiro, comecei a frequentar a igreja do meu amigo. Na igreja, havia uma irmã chamada Mercedes. Olha que engraçado. Hoje ela descansa no Senhor. Irmã Mercedes sempre sentava do meu lado e começava a dar glória, mas aqueles glória bem pentecostal. Glória! Aleluia! E eu pensava, meu Deus, por que essa mulher tem que dar glória tão alto? Será que ela é surda? Eu acho que ela tem problema, só pode. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Às vezes era tão alto que eu não conseguia me concentrar no culto. Ela está me irritando, mas ela não parava de glorificar a Deus. E toda hora ela falava, glorifica minha filha. Ela queria que eu glorificasse igual a ela. Minha filha dá glória, porque quem dá glória, minha filha, recebe vitória, aleluia. Aquilo me revoltava. Ela não desistia. Minha filha, no dia que tu começar a dar glória, tu não vai mais parar. Ela pegava no meu pé direto. Eu mudava de banco, mas ela ia atrás. Minha filha, não fica chateada comigo não. Sabe por que eu estou do seu lado? Porque o meu Deus falou assim, Mercedes, não para de dar glória, porque o teu glória vai contagiar ela. E quando ela menos perceber, ela vai estar dando glória junto com você, Mercedes. Falei assim para ela, vem cá. Pelo amor de Deus, a senhora não cansa de dar glória, não? Já perguntei sem paciência. E ela falou, sabe por quê
eu dou glória, minha filha. Eu sei quem eu era e sei quem hoje eu sou. A glória que eu dou para o meu Jesus ainda é pouco pelo que ele merece. Eu ainda hei de ver você também, minha filha, dando glória a ele. No domingo seguinte haveria uma festividade na igreja. Pensei em ir ao culto mais tarde. Talvez a irmã Mercedes não percebesse minha ausência. Que nada. Ela tinha chegado mais cedo e colocado a Bíblia ao seu lado, dizendo: Anjo, senta aqui. Me ajuda a guardar o lugar daquela moça. As pessoas queriam sentar ali, mas ela não deixava. A igreja estava cheia. Assim que eu cheguei, fiquei lá atrás. Eu notava que a irmã Mercedes olhava para trás toda hora. E eu, atrás da pilastra, me escondendo. Até que não teve jeito. Ela me viu. Ei, minha filha. Vem cá. Aí eu lá de trás. Não, quero não, tô bem aqui. Ela, vem, senta aqui. Não, tô bem. Aí ela, tu não vai vir não? Eu disse não. Então eu vou aí. Eu disse não, fica aí. Eu já tô indo. Já tô indo. Mais uma vez me sentei ao lado da irmã Mercedes. Não demorou muito e ela começou. Glória, 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 aleluia, glória a Deus, glória, glória, aleluia, glória a Deus. Ela pegou na minha mão e disse: minha filha, abre a boca e glorifica. Abre a boca e vai dando glória. Porque o meu Deus disse que o meu glória vai te contagiar e tu vai dar glória. E quando tu der glória, milagres vão acontecer. Eu não queria dar glória de jeito nenhum, mas ela insistia sem parar. Abre a boca, minha filha, dá glória. Porque enquanto tu não der glória, eu não vou parar de apertar sua mão e dizer: dá glória, dá glória. Eu comecei meio sem jeito, baixinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechei os olhos. E mais alto. Glória a Deus. Mais alto, minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco o meu glória estava espontâneo. E o Espírito Santo me envolveu de tal maneira que eu não conseguia parar de glorificar. Cada vez mais alto, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Como é bom poder glorificar a Deus. A atitude da irmã Mercedes me contagiou de verdade. E é por isso que sempre que eu estou na igreja também encorajo as pessoas a dar glória a Deus, a glorificar. Não importa quem esteja do seu lado, abra a boca, faça a tua parte. Agora mesmo, você que está me ouvindo, abra a tua boca aí, glorifica a Deus, glorifique, exalte a Deus. Porque quando você menos esperar, a sua vitória vai chegar. Porque quem dá glória, recebe vitória. Que coisa linda! Enquanto eu glorificava, uma paz invadia o meu coração. Deus estava preparando o meu coração, gente. Faltava pouco para que eu fosse liberta do mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! De volta para casa. Lembra-se da profecia do pastor quando eu cheguei à igreja naquela noite chuvosa? Pois bem, eu havia ido à igreja 9 vezes e sem perceber eu estava para completar 10 cultos. Aquela noite estava linda. Cheguei à igreja bem cedo, que ainda estava fechada. O pastor Antônio morava com a sua família em cima da igreja. Quando perceberam minha presença, ouvi quando meu amigo Ezequiel disse: ué, a Bia já chegou? Aí eu, acho que eu cheguei muito cedo, né? Na verdade, eu havia esquecido que tinha terminado o horário de verão. Mas o meu relógio ainda estava adiantado. Ainda eram 5 horas. Mas eu pensava que o culto já ia começar. Mesmo assim, abriram a igreja para mim. Fica sentadinha aqui, que daqui a pouco vamos começar o culto, tá bom? Enquanto eu aguardava, fiquei observando o altar.
Fiquei imaginando. Já pensou? Um dia eu ali cantando. Que nada, cantando. Até parece. Mas espera aí. Não tem ninguém olhando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu vou subir lá. Vou ver como é que eu fico ali cantando. Peguei o microfone, estava desligado. E deixei a minha imaginação correr solta. A paz do Senhor, queridos. É um prazer estar aqui, aleluia. Eu me chamo Beatriz e eu vou cantar um louvor. Que Deus possa falar o coração de vocês através desse louvor. Me senti importante naquele momento. Mas também estava morrendo de medo que alguém visse, né? Enquanto eu descia do altar, o pastor se aproximou e disse: "Ô minha filha, um dia eu ainda vou ver você ali, adorando a Deus, com lindos louvores. Deus salvará muitas vidas através dos seus louvores, através do seu testemunho, Beatriz." Fiquei sem jeito e concordei com ele. Ah, tá bom, pastor, obrigada. Em seguida me sentei e conversei com Deus. Senhor, algum tempo atrás eu disse que se te quisesse, te chamaria. Estou aqui, Deus. Entra na minha vida. Muda o meu coração. Eu preciso de ti. Me ajuda. Eu não tenho forças, eu tenho medo de não conseguir ficar firme, sabe, Jesus? O Senhor sabe como eu sou. Eu fumo, eu bebo. Eu gosto de ir a baile. Gosto de curtir a vida. O Senhor entende, né? Eu tenho medo de não conseguir me libertar. Foi a minha primeira oração. Depois de muitos anos. E eu senti a presença do Espírito Santo ao meu lado. Talvez você que me ouve agora, ao ler este livro, tenha medo de entregar a sua vida a Cristo, por achar que não vai conseguir ficar firme. Eu quero lhe dizer algo muito importante. Não tenha medo. Você vai ser forte. Você vai conseguir em nome de Jesus. Faça a sua parte. Deixa Jesus entrar em seu coração e morar em sua vida. Não tenha medo. Deus é contigo. Sabe, Deus só estava esperando que eu fizesse aquela oração. Ele sempre esteve perto de mim, me guardando, me protegendo. Ele nunca me abandonou. Eu só não conseguia ver o seu agir por causa do pecado. E o culto começou. Os louvores pareciam poemas de Deus dedicados a mim. E eu disse: Jesus, eu não vou mais ceder para este mundo. Eu vou mudar. Eu preciso mudar. Segura nas minhas mãos, me levanta, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Quanto mais Deus falava ao meu coração durante os louvores, mais eu me quebrantava. Eu sentia que a minha redenção se aproximava. O tema da mensagem do pastor naquela noite foi a volta do filho pródigo. Eu pensava: Deus, vai ser hoje. Cada texto bíblico me dava a certeza de que eu podia voltar para os braços do Pai. No momento do apelo, o pastor disse assim: aonde está a primeira alma que deseja aceitar a Cristo hoje? Ou que quer ter um reencontro com Cristo? Ele está te chamando, é hoje. Eu queria correr em direção ao altar, mas parecia que duas correntes prendiam as minhas pernas e os meus braços ficaram pesados. Gente, o peso era tão grande que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar. Era como se o diabo estivesse apertando a minha garganta. Eu queria dizer: socorro, me ajuda, porque eu quero ir lá na frente, mas eu não consigo. Percebendo a batalha espiritual que eu estava travando naquele momento, o pastor repreendeu com autoridade: demônio,
Em nome de Jesus, solta ela agora. Toda corrente maligna, todo espírito das trevas que está apertando ela aí, em nome de Jesus, sai. Seja livre, minha filha. Seja liberta em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. A oração do pastor foi tão forte que na mesma hora eu levantei as duas mãos. E enquanto eu caminhava em direção ao altar, a irmã Mercedes pegou no meu braço e foi comigo. E os jovens cantando, e a igreja começou a glorificar, começou a adorar mais ainda. Que coisa linda, foi uma unção tremenda. Diante do altar, o Espírito Santo me envolveu. E ali me entreguei totalmente. Jesus, estou aqui. Perdoa os meus pecados, lava-me, muda a minha história. Naquela noite, voltei para os braços do Pai. Voltei para Cristo, aleluia! Glória a Deus, eu voltei. Voltando para casa muito feliz. Muito feliz. Quando cheguei em casa, meu pai estava na sala lendo a Bíblia. Minha mãe esquentando a janta na cozinha. Eles também haviam acabado de chegar da igreja. Falei, papai, cadê mamãe? Ele falou, tá na cozinha, minha filha. Falei, tá. Eu já volto falar com o senhor, tá? Só um minutinho. Meu pai logo percebeu que havia algo diferente em mim, né? Quando temos um verdadeiro encontro com Cristo, nosso semblante muda. Cheguei na porta da cozinha, aí gritei, mamãe! Ô mãe! E minha mãe virou e falou, o que foi, filha? Me estenda a sua mão. Aí ela, para com isso, estende a mão aí, mãe. E ela estendeu a mão assim. E eu peguei na mão dela e disse, a paz do Senhor. Ela, minha filha, não briga com isso, não faz isso. Mamãe, você não está entendendo. Meu pai se levantou do sofá falando línguas estranhas e disse, Alzeni, minha filha, nós oramos durante 7 anos. E hoje, o milagre aconteceu, minha filha. Alzeni, o milagre aconteceu. Minha mãe virou e falou, João, meu filho. A minha mãe estava muito emocionada. E nós 3 nos abraçamos. E ali, sentimos o mover do Espírito Santo naquele lugar. Fui renovada com dom de línguas. Entramos juntos na Shekinah de Deus. A glória de Deus envolveu a nossa casa de tal forma. Uma nova unção estava sendo derramada sobre a minha vida, sobre a nossa família. Aleluia. Como é bom voltar para casa, como é bom servir a Deus. Minha vida estava destruída, mas Deus não desistiu de mim. Através da intercessão dos meus pais, eu fui resgatada para glorificar o nome do Senhor até o fim dos meus dias, aleluia. Tudo isso aconteceu há quase 20 anos atrás. Deus mudou a minha história e pode mudar a sua vida a partir de hoje. Salmos 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em maio de 2015, completei 18 anos de ministério. 2 anos após o meu reencontro com Deus, gravei o meu primeiro CD. Tive ajuda de alguns irmãos. Eu também, na época, vendia perfumes que eu mesmo produzia em casa para conseguir mais recursos, né? Pela misericórdia de Deus, gravei vários CDs. Todos eles têm abençoado vidas. Já viajei a alguns países para levar a palavra de Deus através do meu testemunho. Com muita alegria hoje eu digo para você que é muito bom
poder servir a Deus, ser instrumento usado por Deus para ajudar outras vidas. Eu tenho ajudado alguns centros de recuperação, porque eu sei como é difícil sair das drogas. E eu sempre digo que como Deus mudou a minha vida, vai mudar deles também. Vai mudar a sua que está me ouvindo. Faço culto com eles e sempre tento estar perto, sabe? Levo a palavra de Deus nos presídios. É tão bom poder levar o amor de Deus àqueles que se sentem rejeitados pela sociedade, como um dia eu fui. Antes de eu ser uma levita, sou uma missionária da casa do Senhor. Por isso não posso me calar diante das maravilhas que Deus tem realizado na minha vida. Passei já por muitas situações difíceis, mas eu sobrevivi. Hoje o meu maior prazer é estar na seara do Senhor, ganhando almas para o reino, falando do amor de Cristo. O meu propósito aqui é dizer para você que Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Numa daquelas coincidências da vida, hoje eu moro perto da Praça Granito, onde eu me entreguei ao diabo. As pessoas que conheceram aquela Beatriz e veem hoje a cantora Beatriz, a missionária, adorando ao Senhor, sempre dizem: realmente Deus muda mesmo a história das pessoas. Isso é muito lindo, muito lindo. Sabe por quê? Porque eu era uma causa perdida. Eu não tinha mais jeito. Para a sociedade, eu era uma pessoa destruída. Aquilo ali não presta, diziam assim. Quem? A Bia maluca? Ah, aquilo não tem jeito não, aquilo é... Me tratavam como um objeto sem valor. Mas papai e mamãe não pensavam assim. Eles acreditaram até o fim que Deus faria um milagre na minha vida. Deus dá jeito naquilo que não tem jeito. Eu sou a prova disso. O mesmo Deus que realizou o milagre na minha vida através da oração dos meus pais, no tempo oportuno, também realizará o milagre na sua vida. Hoje, os meus pais não estão mais aqui, mas durante 10 anos, eles viajaram comigo, viram o que Deus fez na minha vida. Sou uma mulher feliz hoje. Sou casada com um pastor, tenho uma filha linda. Sou uma mulher realizada. Hoje, eu posso dizer para você que eu tenho o maior tesouro da minha vida. Jesus, a razão do meu viver. Sua vida até parece cena de novela. Todos sabem, ouvem, querem comentar. Sem misericórdia eles falam cruelmente. São tão inconsequentes pra te difamar. Mas o Senhor vitória te dará. Deixa falar, deixa mentir. Deus está olhando, está ouvindo tudo e me mandou vir lhe dizer: fique calada, eu vou falar por você. Deixa falar, deixa julgar. Você vai ficar como o cordeiro mudo. Só abra sua boca para abençoar. Fique tranquilo e deixa Deus falar. Neste momento eu gostaria de honrar os meus pais com 2 canções muito especiais. Se hoje eu estou de pé, é porque tive pais maravilhosos que não desistiram de mim,
que você possa vir a honrar os seus pais. Como diz um dos mandamentos da palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias de vida na terra. Honre seus pais. É a minha mãe, a flor mais linda que Deus escolheu. Quando lembro dela, esqueço meu eu, e só me consolo porque eu sei que ela foi morar com Deus. Você me ensinou os primeiros passos. Você me ensinou a ter caráter, ser a sua filha de valor. Guardo seu carinho, seu sorriso, seus joelhos dobrados orando por mim, seu olhar de pai que me abençoava. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Eu queria que você também orasse comigo agora. Senhor Jesus, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Senhor Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha socorrer essas vidas necessitadas. Como um dia o Senhor me socorreu, que o Senhor venha socorrê-los. Pai, como um dia o Senhor mudou a minha história, que o Senhor venha mudar a história deles. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Deus, por o Senhor ser tão misericordioso comigo. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que ainda há de fazer. Toma essa pessoa agora que está me ouvindo, Senhor. Livra, transforma e muda também a história dele ou a história dela. Que tu possa, Senhor, continuar nos abençoando. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.